Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your head. I won't have. I just worship Him. The message is over. Aren't you happy? God swore He wouldn't. God swore He'd meet you there. Jesus died all my sins to when the darkness hides. What do you say? The singer's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship Him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? My heart glad. I won't have to cross Jordan. Now, children of the promise, just worship Him for doing it. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. What happens now? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I want to cross Jordan. Oh, shine. Isn't He wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody shine. Just worship Him in your soul now. Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me, just to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey
I only ask to be the fountain filled with There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith decree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with the immortal when they ring those golden bells. Agora, o que é isto? Our day is ending. Nosso dia está findando. The Jews are beginning to assemble again together, like God said.
Os judeus estão começando a reunir-se novamente, como Deus disse. And the evening lights is shining on what? E as luzes do entardecer estão brilhando. Onde? Where's the lights of the evening shine? On the west. Onde as luzes do entardecer brilham? No oeste. They shine on the east at the Jews, the eastern people, at the beginning. Ela brilhou no leste, sobre os judeus, o povo oriental, no princípio. It's been a dark day of denominations and so forth. Tem sido um dia escuro de denominações e assim por diante. But the evening lights shall shine on the Gentiles, the western hemisphere. Mas a luz do entardecer brilhará sobre os gentios, o hemisfério ocidental. Here we are now at the end. Aqui estamos nós agora, no fim. We're at the west coast. Estamos na costa oeste. If you go any farther, you're going back east again. Se você fosse mais além, você retomaria o leste novamente. Civilizations travel that way. A civilização progrediu dessa maneira. So the evening lights are shining. Jesus Christ, Assim as luzes do entardecer estão brilhando. Jesus Cristo, the same yesterday, today, and forever. o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Let us pray. Oremos. Now, Lord, these are all yours. Agora, Senhor, estes são todos teus. Word faith cometh by hearing, hearing the word of God. A fé na palavra vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. And God, you make your words manifested to prove to the people that you are God. E Deus, tu tornas tuas palavras manifestas para provar para as pessoas que tu és Deus. Now, let it be known this morning that you're God and I'm your servant, telling them the truth of eternal life. Agora que seja dado a conhecer esta manhã que tu és Deus e eu sou teu servo, dizendo-lhes a verdade da vida eterna. Through Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. I believe Billy told me out there that there was a Eu creio, Billy me disse lá que havia uma great bunch of prayer cards, many people here. grande quantidade de cartões de oração, muitas pessoas aqui. We cannot bring all of them up. Não podemos trazer todos eles aqui em cima. You know that. Vocês sabem disso para que For to prove that, or just that you might see. Para que isto prove aquilo ou apenas para que vocês possam ver. Now, God don't have to do this. Agora, Deus não tem que fazer isso. Everyone know that? E todos sabem disso? Jesus didn't have to heal anybody when he was on earth. Jesus não tinha que ter curado ninguém quando ele esteve aqui na terra. Did you know that? Vocês sabem disso? But he did it that it might be fulfilled which is spoken by the prophet. Mas ele o fez para que se cumprisse o que tinha sido falado pelo profeta. Is that right? Correto? He does this that the word might be fulfilled. Ele o faz para que a palavra possa ser cumprida. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. You notice they had Billy Graham and Oral Roberts them in the day of Sodom? Note você, eles tiveram Billy Graham e Oral Roberts, eles, nos dias de Sodoma. Men like them went down and preached to the Sodomites in the city. Homens como eles desceram e pregaram os sodomitas na cidade. But the elect Abraham and his group was a called out group out to one side. Mas o eleito Abraão e seu grupo era o grupo que foi chamado para fora, para ficar de lado. What kind of an angel stayed behind and preached to them? Que tipo de anjo ficou para trás e pregou a eles? Watch. Observe. The man sat there, said he was a stranger from a foreign country. O homem se sentou lá, disse que era um forasteiro de um país estrangeiro. Dust on his clothes. Poeira sobre suas roupas. Had just eat part of a calf. Drank the milk from the mother. Tinha acabado de comer parte de uma vitela, bebido do leite da mãe dela, Eat some corn cakes with Abraham. comido alguns bolos de milho com Abraão. While perhaps he had the fly bush shooing the flies away while he was doing it.
Enquanto isto, talvez ele tivesse o espanta-moscas, afastando as moscas, enquanto ele assim fazia, sitting there eating. sentado lá, comendo. And after he had left, Abraham called him Elohim. E depois que ele tinha partido, Abraão o chamou Elohim, The Almighty. o Todo-Poderoso. But he was a man, Mas ele era um homem, God in his people. Deus em seu povo. Now, look what he did, how you know it. Agora veja o que ele fez, como ele sabia. He sat there and talked to Abraham. He said, Ele se assentou lá e conversou com Abraão. Ele disse, now, the first time he had met Abraham. First time Abraham had seen him knowingly. agora foi a primeira vez que ele tinha se encontrado com Abraão. A primeira vez que Abraão o ouviu conscientemente. And these other men was going to go on into Sodom. E estes outros homens estavam indo para entrar em Sodoma. And they went out there and preached and blinded the people. E eles desceram até lá e pregaram e cegaram o povo. Isn't that what the preaching of the gospel does? Blinds the unbeliever? Não é isso o que a pregação do Evangelho faz? Cega o incrédulo. Notice. Note, But this one stood back there with the elect church. mas este ficou lá atrás com a igreja eleita. Abraham and his group. The circumcised. The real ones. Abraão e seu grupo, os circuncidados, os verdadeiros. He said, Ele disse, Lot was the one that lives in the city and has big times and Ló era aquele que vive na cidade e tem muito divertimento. see how his daughters was and how his sons was and everything. E veja como suas filhas eram, e como seus filhos eram, e tudo. That's just like the world today. Era exatamente como o mundo hoje. Sodom, sin and everything. That's the church nominal. Sodoma, pecado e tudo. Essa é a igreja nominal. But the church spiritual is a called out group, separated. Mas a igreja espiritual é o grupo que foi chamado para fora, separado. What kind of an angel come to them? Now let's watch it. Que tipo de anjo veio a eles? Agora observemos isso. Now remember, your Lord said, as it was then, so will it be at the coming of the Son of Man. Agora recorde, seu Senhor disse, como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus said, so heavens and earth will pass away, but my words will never fail. Jesus disse assim, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca falharão. Now listen close and be quiet. Agora prestem atenção e aquietem-se. Now, this angel's talked to Abraham. Agora este anjo conversou com Abraão. He said, Abraham, where is your wife Sarah? Ele disse, Abraão, onde está tua mulher Sara? How did he know he was married? Como ele soube que ele era casado? How did he know he had a wife? Como ele soube que ele tinha uma esposa? And how did he know her name was Sarah? E como ele soube que o nome dela era Sara? Strange, wasn't it? Estranho, não é? And Abraham said, she's in the tent behind you. E Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. He said, Abraham, Aqui estamos mais uma vez pela graça. Amém? Vamos cantar. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Eu não tenho a sequência do número, irmão Pedro, mas o senhor tem ele aí, né? Dá-me graça, Senhor,
Dá-nos graça. Número 38 do Inário. Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Nós ainda estamos vivendo no tempo que a porta ainda está aberta, né? Mas um dia ela fecha. No tempo de Noé, ela fechou. Mas os eleitos estavam dentro da arca. E assim também nós, nos nossos dias, nós estamos do lado de dentro da arca. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, irmão Antônio.
está nos visitando. Eu estou vendo aqui a mãe do irmão Haroldo, do irmão Tássio. A senhora me perdoe, eu esqueci o nome da senhora. Maria Tereza. Mas que cabeça. Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós temos um pedido de oração aqui, irmãos. Nós vamos novamente unirmos nossa fé por esse pedido. E quem estiver também em sua necessidade, que se coloca perante Deus também neste momento. A irmã Marli pede oração por Daniel de Oliveira. Ele está sendo encaminhado para o UTI neste momento. Vamos orar, vamos interceder. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, unidos em uma só fé para intercedermos por este problema, essa circunstância, Pai. O Senhor é o curador, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem a benevolência. Pai, nós unimos e pedimos para que o Senhor possa visitar esta pessoa nesta hora, Pai. Nós colocamos ele diante da Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos para a palavra com o pastor José Alves. Boa noite, meus irmãos. Nós desejamos que cada pessoa seja reanimada, cada enfermo tenha o alívio da doença, cada pessoa que tem problemas diversos da vida, que seja resolvido por esta fé, somente crer. Tudo é possível, não há nada que não venha a acontecer se nós cremos, né? Cremos naquilo. Eu já contei para muita gente o porquê estou tendo esse problema de traqueia. Às vezes falta juízo, né? Em 97, eu morava em Rio Verde e fui lá em Fazenda Nova, na casa do Valdomiro, lá no sítio. Eu tinha muita liberdade na casa deles, então eu fui lá no congelador e peguei um Guaraná Antártica de 2 litros congelado. E fui quebrando aquele gelo, escorria-se no copo, metade gelo e metade Guaraná. E tomei todos aqueles 2 litros de Guaraná. E aí a minha traqueia inflamou. Eu já estive em bom médico para tratar, tive uma melhora, mas isso tem provocado essa tossezinha. E eu estou evitando médico, só se for em último caso, né? Porque até os 50 e poucos anos eu não tinha ido a médico, praticamente.
De repente eu comecei aí, parece que gostei, né? Estou indo sempre. Porque nós gostamos dos médicos, eles nos ajudam muito. Você quer ver o tanto que um médico é bom? É quando você está morrendo com uma cólica de rim, aquela cólica dura mesmo, né? Aí você entra no hospital, o médico vem, aí você olha para ele, parece que é Deus que está chegando. Ele chega e fala, não, isso é coisa toda, daqui um pouquinho o senhor está bem. Aí ele fala assim para a atendente dele, faz um Buscopan na veia dele, Beralgin. Aí aquilo vai aliviando, né? Desce aquele frescor, desaparece a dor. Aí você dá vontade de abraçar o médico, né? Por causa da situação que você estava passando. Então nós estamos com o propósito de falarmos nesta noite somente lendo a mensagem, aliás, a Bíblia, no capítulo 24 de Mateus. Eu achei tão valioso o valor que esse capítulo traz para nós em relação à vida da igreja, em relação ao tempo e à vinda do Senhor. É um capítulo recheado. Irmão Valdivino, irmã, sua esposa, aí na Serra do Facão, nós falamos um pouquinho sobre isso, e aquela visita nossa lá na sua casa, assim um pouco rápido, nos trouxe essa inspiração. Porque eu cheguei lá e eles estavam os dois tentando entender Mateus 24. Porque não é fácil, né? Em Mateus 24 nós temos tantos ensinamentos, inclusive os selos do Apocalipse está aqui em Mateus 24. Então nós temos muita coisa, muita fartura mesmo. Por isso eu nem anotei, nem peguei mensagem para ler, porque o tempo não permite. Se nós pararmos aqui em cada capítulo, em cada versículo, vocês vão entender com isto aqui que a Bíblia ela é escrita de uma forma que depende de uma interpretação profética. Porque ela fala num versículo de uma coisa, de repente já fala no outro versículo de outra coisa, de repente lá na frente volta a falar do que falou no primeiro, e assim cada versículo está falando de coisas que acontecem com diferença de anos. 2000 anos, 2000 anos, 6000 anos. Nós temos isso em toda a Bíblia Sagrada. Mas principalmente aqui em Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, Jesus estava lá no templo que foi construído por Salomão, e era o templo de adoração dos judeus, né, de Israel. É onde estava, lá em Jerusalém,
que é a capital religiosa, né? E eles adoravam ali no templo, faziam tudo ali no templo. Aí Jesus foi lá, foi conhecer o templo. E eu vejo assim os discípulos numa empolgação, porque eles estavam com o mestre. Vocês sabem que é tão bom quando uma pessoa da sua maior importância vai com você a lugar que você é conhecido ali. Por exemplo, os meninos que frequentam escolas, eles ficam tão felizes quando o pai ou a mãe vai com eles lá. Entra lá dentro, participa de uma festinha ali, não é? Eles se sentem tão bem. O empregado, quando chega o patrão, seja na fazenda, seja na empresa, eles se sentem tão bem com a presença ali do patrão, que querem fazer tudo, não é? Porque eles estão tendo o privilégio de ter o patrão com eles. E os discípulos parece que se sentiram assim, como quem estava ali, sendo de maior importância, mais bem representados do que todos, por estarem com Jesus. Jesus estava visitando o templo com eles. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Porque, na verdade, aquilo foi uma coisa muito bem construída. O templo que Salomão construiu. Aquilo foi construído com pedras e todo o material daquele templo foi preparado fora do lugar da construção. As pedras foram cortadas lá em outros lugares, as madeiras foram trabalhadas em outros lugares, e aquilo tinha uma engenharia tão perfeita que eles apenas encaixavam as coisas. Pedra sobre pedra encaixada, tinha pedra de esquina, depois veio a madeira, veio a cobertura, tudo sem um batido de um martelo assim, ó. Não precisaram fazer barulho. Foi uma construção em silêncio, cada coisa sendo montada ali no seu lugar. E ele tinha uma estrutura muito bonita, não é? Especialmente para aqueles dias. Então os discípulos saíram ali para mostrar para Jesus a estrutura do templo. Jesus, ao invés de elogiar, não é, a iniciativa deles e falar da beleza, porque o templo era uma coisa que merecia atenção. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra. Então aquilo deve ter assustado os discípulos. Porque ele havia dito: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas quando ele disse derribai esse templo, ele já não estava mais referindo a esse templo de Salomão. Ele estava referindo a si.
como templo, porque em 3 dias ele haveria de ressuscitar. Então, por isso ele disse, derribai esse templo. Só que lá, quando ele falou isto, eles entenderam que Jesus estava se referindo ao templo de Salomão. Mas não era, estava se referindo a si próprio, falando de sua morte e da ressurreição. Bom, isso assustou os discípulos, né? Quando Jesus disse, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí aquilo passou, eles saíram, foram caminhando e subiram para o Monte das Oliveiras. Era um lugar próprio para Jesus parar, descansar, conversar com os discípulos, orientar, ensinar. Então eles foram lá para o Monte das Oliveiras. E chegando-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? A terceira pergunta. Então eles fizeram para Jesus lá, onde estavam no Monte das Oliveiras, essas 3 perguntas. Olha só, quando serão essas coisas? Que essas coisas? Que o templo seria derribado e que não ficaria ali pedra sobre pedra. Foi uma pergunta, Jesus respondeu essa pergunta. Ele respondeu essa pergunta isoladamente. Ele não misturou o contexto do assunto. Ele respondeu a pergunta. Porque esse acontecimento, de que não ficaria pedra sobre pedra, referia à destruição do templo no ano 70, depois de Cristo. Se ele estava já finalizando ali seu ministério, então seria dali a uns 70, 72 anos, por aí, que o templo seria destruído. E como nós entendemos e sabemos, quando eles levaram Jesus para o governador, para ele julgar ele, porque eles queriam que ele fosse morto. Então, quando eles levaram Jesus ali, Pilatos diz assim, olha, eu não quero ter culpa nisso. Porque Pilatos não viu culpa nele. Ele foi examinado por Pilatos. O irmão Branham diz assim, ele não podia ter culpa, porque o cordeiro, quando ele era imolado, levado ao sacrifício, o sacerdote examinava o cordeiro. Porque aquilo acontecia muitas vezes no dia. A pessoa levava cordeiros para serem sacrificados por suas culpas. Então o que o sacerdote fazia? Ele pegava o cordeiro, descia ele num tanque de água e tirava o cordeiro assim lá de dentro, molhadinho, porque com a lã não se podia ver manchas na pele do cordeiro. Mas quando molhava ele, aí aparece
toda a mancha. Então, se tivesse uma mancha, podia ser uma mancha natural da pele, porque a pele do cordeiro, ela é bem rosadinha, não é? E se tivesse uma mancha ali, ele não servia para o sacrifício. Cordeiro era examinado. Se faltasse um olho, se faltasse uma ponta da orelha, qualquer problema, ele era rejeitado. E Jesus foi examinado. E ele diz assim: não encontrei culpa alguma neste homem. Por isso ele disse: eu não quero ter culpa nenhuma na sua morte. E além do mais, a esposa dele havia passado muito mal em um sonho em relação à morte de Jesus. Ela havia sofrido muito. E ela mandou uma carta. Alguém saiu correndo com aquela carta e disse para ele: não entre neste negócio deste homem chamado Jesus, porque eu muito sofri por causa dele em um sonho. Então ele não queria entrar, por isso ele negou de matar Jesus. Quando ele negou, o que Israel fez? Eles gritaram: o sangue deles seja sobre nós e também sobre nossos filhos. Eles pediram que o sangue de Jesus Cristo recaísse sobre eles e que eles estavam assumindo ali toda a consequência. Então, no ano 70, o general Tito cercou Jerusalém. Ela foi cercada por um exército. E eles fecharam aquelas portas, e aquele povo ficou preso ali dentro. Por um ano eles ficaram presos lá dentro. Nós vamos chegar bem lá na frente, aonde Jesus falou aqui nesse mesmo capítulo sobre este acontecimento lá de Jerusalém. Mas quando eles ficaram presos ali, eles foram comendo o que tinha lá dentro. Comeram os alimentos que estavam na geladeira, no armazém, na despensa. Quando eles acabaram de comer tudo aquilo, eles comeram as folhas das árvores. De repente, eles estavam comendo as raízes das árvores. Comeram as gramas. E, por último, começaram a comer os filhos uns dos outros. Aquelas criancinhas eram levadas para as panelas, como você leva a carne de porco, de vaca, de galinha. Elas eram cozidas para alimentação. Agora, olha bem, o sangue caiu sobre eles e sobre os filhos. As crianças pagaram por aquilo. Então, Jesus diz assim: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isto aconteceu quando o general Tito entrou lá, porque ele destruiu a cidade de Jerusalém. Ele destruiu aquele povo, ele matou aquele povo um por um. Um por um. O profeta disse que o sangue deles escorriam assim pela rua fora. Não sobrou um vivo lá dentro. Depois de tanto sofrer. Porque o sangue
de Jesus recaiu sobre eles. Agora, aquilo ali, irmãos, é uma parte gloriosa que nós temos. Não sobre a desgraça, sobre o sofrimento. Nós não queríamos isto. Mas foi naquela rejeição que Deus voltou para os gentios. Porque se eles tivessem aceitado Jesus, crido em Jesus, e deixasse que os romanos, alguém mais, matasse e sacrificasse Jesus, Deus não teria nem sequer olhado para nós. Porque sem o sangue de Jesus, sem o sacrifício de Jesus por nós, nós seríamos uma coisa fétida às narinas de Deus. O homem sem Deus, a Bíblia diz que ele é um réu. Mas vamos voltar aqui, continuar lendo. Então eles fizeram a primeira pergunta: quando é que não ficaria pedra sobre pedra? E isso aconteceu no ano 70. Depois de toda essa destruição, inclusive o templo, né? Em seguida, eles perguntaram: e que sinal haverá da tua vinda? Nós temos mensagens pregadas pelo profeta desta era, falando sobre a vinda. Inclusive eu anotei aqui, não peguei a mensagem, mas está na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 44, segundo selo 231, e o sexto selo 153, ele falando sobre essas três perguntas. Mas existe mais dezenas de mensagens que ele se refere a essas três perguntas. Então, a segunda pergunta é o sinal da vinda do Senhor Jesus. Eu vou continuar lendo aqui, e nós vamos chegar nessa segunda pergunta um pouquinho mais na frente. Porque a vinda do Senhor Jesus, ela acontece em três etapas, três fases. A escritura que mais deixa claro para nós é 2 Tessalonicenses, ou primeira. A primeira ou a segunda carta aos Tessalonicenses. É o capítulo 4, verso 16, a seguir. Porque o mesmo Senhor, olha só Paulo falando, que aquela carta foi de Paulo. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Descerá dos céus, olha só, com alarido. O que é o alarido? É a mensagem precursora. Porque ele não poderia vir sem ser precursado. Quando ele veio a primeira vez na terra, ele enviou João Batista para precursar a sua primeira vinda. E agora ele teria que ser precursado. O que é precursar? É preparar. É preparar para que ele chegue aqui e encontre as coisas em ordem. Então nós temos o alarido, que é a mensagem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido. A mensagem do profeta desta era, ela veio dos céus. Voz de arcanjo é a segunda fase desta vinda de Cristo.
A voz do arcanjo é a voz da ressurreição dos santos que pertencem à noiva, que morreram desde após a morte de Jesus no Calvário. Os primeiros santos que começaram a morrer, primeira era, até o último irmão que vai partir antes do rapto. O último irmão. Então essa voz do arcanjo é a voz da ressurreição. Irmão Branham diz que a mesma voz que chamou Lázaro, ele diz que se Jesus tivesse chegado ali, naquele cemitério, e não falasse Lázaro, todas as pessoas que haviam sido enterradas ali teriam ressuscitado. Mas ele mencionou Lázaro, disse: Lázaro, sai para fora. A Marta diz assim: mestre, já faz 4 dias, já cheira mal. Mas ele podia fazer 10 dias, podia fazer 1000 dias, 5 milhões de dias. De todos os modos, ele seria ressuscitado. Então essa voz, irmãos, ela está dentro de você. Essa voz, ela está dentro de nós. Deus apenas vai fazer ela ressoar na hora certa. Quando Ele preparar tudo, que nós chegarmos a esse ponto, onde Deus possa dizer assim: fale a palavra. Nós vamos chamar os mortos e eles vão ressuscitar. Agora, ressuscitar um defunto já é um milagre. E ressuscitar milhões. Pessoas que já têm 6.000 anos, aliás, 2.000 anos que estão mortos. 2.000 anos, não existe nem sequer átomos daquela pessoa ali no cemitério. E não somente os que estão no cemitério, porque a ressurreição é de todos quantos morreram. Pode ter sido no mar, ele vai sair lá do mar. Pode ter sido numa fogueira, ele vai sair. Porque este é a segunda fase da mensagem precursora. Olha só, não esqueça isso aqui. Mensagem precursora. Então, haverá esta ressurreição e em seguida é o rapto. Trombeta de Deus. É o rapto. Aí as pessoas então entram em questões, nós vamos chegar lá, se tiver tempo, eu acho que não vai dar, mas nós vamos chegar lá. Porque aqui no Mateus 24, nos fala da vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem. Mas vamos chegar lá, senão eu adianto e eu quero seguir em ordem aqui. Porque muitos virão, melhor, deixa eu voltar atrás um pouquinho. Assim, é a terceira pergunta. E do fim do mundo. É muito comentado, né, por todas as pessoas, fim do mundo. Todo mundo sabe falar fim do mundo. Mas, na verdade, irmãos, não é como eles pensam. O fim do mundo não é como pensam nem os denominacionais.
Os denominacionais são equivocados com relação ao fim do mundo. Porque haverá o rapto, o arrebatamento. A Bíblia não fala rapto, fala do arrebatamento, que é a mesma coisa, né? Segundo aos Tessalonicenses 4,16. Fala do arrebatamento. Mas o irmão Brana nos mostra que rapto é a mesma coisa. O que é rapto? É um desaparecimento de um povo de uma forma secreta. O rapto não é a volta de Jesus, como muitos entendem aqui em Mateus 24, que é o Filho do Homem descendo nas nuvens, com um coral de anjos cantando, tocando trombetas, e um povo subindo. Vai um, de repente o outro, de repente o outro, de repente o outro, e você vai ficar olhando assim, né, lá para o céu, vai ver só aquela multidão de gente uma atrás da outra, indo lá para uma grande plataforma onde Jesus está, e como que dizendo, Jesus, eu cheguei aqui. Essa é a concepção dos denominacionais. Mas não é assim. O profeta diz que num abrir e fechar de olhos, nós vamos encontrar o Senhor, mas Ele estará ali em corpo glorificado. E nós também subiremos em corpo glorificado. O corpo glorificado, ele pode ser visto. Se a pessoa daquele corpo quiser permitir, mas se ela quiser, ela passa aqui no nosso meio e ninguém vê. Ela passa aqui nessa parede e ninguém vê. Porque isso aconteceu com Jesus quando ele esteve aqui, depois de ressurreto. Ele esteve aqui por volta de 40 dias. E ele chegava onde estavam os seus discípulos e desaparecia, e já estava num piscar de olhos, porque será numa velocidade de pensamento. Numa velocidade de pensamento. Você pensa em Goiânia, você já está lá. Você pensa em Paris, você já está lá. Você pensa nos céus, você já está lá. Porque nós temos cada crente, cada um de nós temos um pensamento a respeito do que é os céus. Só que o irmão Brana disse que é bilhões de vezes melhor. Mais bonito, mais importante. Muito e muitas vezes, milhões de vezes. Mas você sabe que é um lugar. Você sabe que haverá uma mesa preparada por quilômetros de tamanho, de distância. E há uma cadeira para você assentar lá. Se você é um eleito, uma eleita, e vai estar nas bodas do Cordeiro, você tem uma cadeira lá. Eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia de quantos milhões de pessoas vão estar lá, mas o irmão Brana nos afirma, a Bíblia fala, que Jesus vai passar por você ali, limpar as suas lágrimas com uma toalha, que ele vai estar com ela, vai limpar as suas lágrimas e dizer para você assim, ó, não chores mais, porque tudo tem passado. Irmão Brana nos diz
nos deixa entender que você vai esquecer de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Se ficou esposa para trás, ficou. Se ficou filho, ficou. Se ficou fazenda, ficou. Se ficou carro, ficou. Você não vai lembrar mais. Naquele momento. Então, o fim do mundo, irmãos, ele vem por esse acontecimento rápido. Depois, 3 anos e meio de grande tribulação na terra, porque Deus não muda a sua palavra. Ele prometeu para Daniel, no capítulo 9, que haveria 70 semanas para o povo de Daniel. E até agora nós só tivemos 69 e meia. 69 semanas e meia. Porque teve 62, teve 9 e teve meia. Foi o retorno de Israel da Babilônia, a reconstrução do templo, porque o templo ele foi destruído 2 vezes. E aqui nós vamos chegar aqui, ó, bem aqui na frente, Jesus falando o que está no lugar do templo hoje. Ele foi destruído lá no ano 70 e depois pelo, como que chamava lá o homem? Nabucodonosor. Foi quando ele buscou o povo de Israel lá para levar para o cativeiro. Ele destruiu o templo, os muros e quase toda Jerusalém. Mas olha só, fim do mundo, irmãos, compreende o fim da grande tribulação. Porque, como eu falei hoje de manhã, eles estão prevendo uma 3ª guerra mundial de imediato. Mas não haverá 3ª guerra mundial agora, porque se houvesse uma 3ª guerra mundial agora, não sobraria ninguém na Terra. A 3ª guerra mundial vai destruir todo ser humano. A 3ª guerra mundial vai ter explosão atômica e hidrogênio. A explosão de hidrogênio, ela derrete os ferros que estão dentro das paredes aí, ó. Cumprindo o que Pedro disse, que os elementos da terra ardendo se desfarão. Agora, elementos da terra, vocês sabem quais são esses minerais, né? É o ferro, é o titânio, é o cobre, é o zinco. Tudo isto vai derreter com a bomba de hidrogênio. Ela tem capacidade de derreter um cavalo em pé antes de cair. Nós temos em nós os 16 elementos da terra. Agora, como é que o ser humano sobreviveria depois de uma guerra dessa? E além do mais, irmãos, será uma convulsão na terra. O fim do mundo vai ser uma convulsão na terra. Porque aqueles que vão sair lá do chão, os vulcões estão debaixo dessa terra adormecidos. Eles estão dormindo lá pelas 3 da manhã.
Mas quando eles forem despertados, eles vão subir, voar e jogar a terra para cima, e a terra vai virar uma bola de fogo. Isso vai ser no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação, no Armagedon. Então aí é o fim do mundo. Aí não vai sobrar ninguém. Nem um político, nem um comunista, nem um liberalista, não vai sobrar nada. Agora, para chegar a isso, teríamos que ter uma mensagem precursora. Então, esse é o fim do mundo. Aqui, nós concluímos as 3 perguntas e as 3 respostas. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha aqui, irmãos, essa é uma advertência para nós, para a igreja. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Essa pessoa não está dizendo que ele é Jesus, não. Ele está dizendo que ele é o Cristo. O que é Cristo? Ungido. Ele está dizendo assim, olha, eu sou o ungido. Eu fico observando, irmãos, não aconselho a igreja a ficar procurando entender tudo que está na internet com relação a pregadores, a pastores da mensagem, mas como que existe uma loucura, eu posso dizer assim, loucura, porque eles agem como loucos, em busca de ser um pastor ungido. E aí eles começam a formar lideranças. Porque o verdadeiro pastor, o líder mesmo, irmãos, ele apenas é uma pessoa que segue na frente e deixa que os liderados venham atrás. Mas esse líder que fica aí correndo atrás do povo, correndo atrás de pastores, e cerca daqui, empurra para cá, e fala mal do outro dali, e fazendo essa política, para dizer que eles são o Cristo. Que eles são o Cristo. E enganarão a muitos. Eles não vão enganar a todos, mas vai enganar muita gente. Sabe por quê? Porque eles têm a mensagem do profeta na mão. Olha o que nós aprendemos aqui sobre Israel, sobre Moisés e Balaão. Balaão tinha toda a... Eu tento lembrar o nome aqui, mas a minha mente está tão falha, né? Toda a maneira como Israel fazia, tudo que Israel fazia, Balaão fazia igual. Israel oferecia um sacrifício com 7 altares, 7 bois, ele também oferecia. Tudo que Israel fazia, eles faziam. Mas a diferença estava na doutrina de Balaão. A diferença estava só na sua doutrina. O resto era iguais. Eles estavam fazendo um trabalho essa semana
e chamou aquele encontro de quebra dos paradigmas. Quebra dos paradigmas. Querendo dizer que o nosso companheirismo é um paradigma, que eles estavam quebrando ele. Mas aí eu fiquei pensando, por que que eles fazem tudo igual a nós fazemos? Por que não faz diferente? É a voz do irmão Brana para começar o culto, depois é tudo do mesmo jeito, até um hino após a leitura da Bíblia. Isso é do nosso paradigma. Por que que eles não fazem diferente? É porque eles sabem que o povo estão acostumados nesse caminho. É uma maneira de enganar. A maneira dos moabitas, Balaão, enganar Israel, era fazer igual. Porque quem aqui que vai enganar com uma missa de padres? Enganar com missa? Porque a missa tem a missa e o terço. Terço é a terça parte de uma missa. Mas ali não tem nada com relação aos cultos da Bíblia. É tudo criado dentro do sistema deles, e pelo menos eles são mais sinceros, né? Mas ninguém vai enganar. Quem é que vai enganar mais com Silas Malafaia, com Valdomiro não sei do quê? Quem é que vai enganar mais com isto? Povo da mensagem? Vai enganar com isto? Não, tem que ser muito parecido com a verdade, com a mensagem. Jesus disse que seria tão parecido, que, se possível, enganaria os eleitos. Ah, irmãos, que mensagem tremenda aquela, a característica de Deus. A verdadeira ou as verdadeiras características de Deus. Que coisa tremenda você ver uma pequena diferença numa coisa tão parecida. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olha só, aqui já saiu do assunto das 3 perguntas. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Tem gente que é assim, tem uma guerra aqui na Ucrânia, ele corre para a igreja, volta para a comunhão. Vai ter uma guerra aí. Ele pensa, já vai chegar o fim. Tem medo de guerras. Não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerra não é o fim. A guerra da Rússia com a Ucrânia, engraçado, até hoje eu estava pensando que era a China, né? Ouvi tanto sobre isso e tanta sobre esse assunto, mas a Rússia está guerreando com a Ucrânia, e se entrar lá os compassos da Ucrânia, aí vira a Terceira Guerra Mundial, e essas suposições, né? Gente, a Rússia destrói o mundo 48 vezes, se eles quiserem. Eles têm bombas para destruir o mundo
48 vezes, e ainda sobra muita arma para eles. Então, o que é a Ucrânia para eles? O que é os aliados da Ucrânia? Mas olha só, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim do mundo. Eu estou colocando o mundo aqui por minha conta. Agora Jesus diz, não é o fim. Por quê? Porque o fim é lá onde eu já falei para vocês, no Armagedon. 3 anos e meio completando aí a última parte das 70 semanas de Daniel. Porque nesse período da grande tribulação, Deus está tratando com os 144 mil judeus que faltam para completar o número dos salvos judeus. Porque no 5º selo, nós encontramos aquelas almas clamando, até quando, Senhor? Aliás, o 6º selo, o 5º selo, não lembro bem. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Vingarás o nosso sangue? O profeta disse que aquelas almas debaixo ali do altar, clamando por vingança, não é da noiva. A grande multidão que saiu de tribulação é a noiva, parte da noiva. Nós vamos chegar aqui nesse capítulo, nisso aqui, hein? Agora, faz parte da noiva, que saíram de grande tribulação. Mas essas almas que estão clamando por vingança são os judeus que morreram assassinados por Hitler e Mussolini. Eles estão lá clamando para que Deus vingue o sangue deles. Mas a Bíblia responde, fica quietos, ficam calmos, porque ainda falta completar o número dos seus conservos. E quem são eles? Os 144 mil. E o Momran diz que eles vão ser mortos lá no fim dos 3 anos e meio, do mesmo jeitinho que os outros foram mortos por Hitler. Do mesmo jeitinho que os outros foram mortos por Hitler e Stalin, eles serão mortos também. Aí que será o fim do mundo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Teve uma peste pior do que o Covid, uma peste mundial, né? Então está cumprindo aqui, ó, Mateus 24, 7. E terremotos em vários lugares. Nós temos essa bem-aventurança aqui no Brasil de quase não haver terremotos aqui. Mas tem países aí que só vivem sendo sacudidos. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. É apenas um comecinho de dor. A mulher que já deu luz sabe quando ela começa a ter a dor do parto. É uma dor assim que ela pensa assim, é só ir no banheiro resolve. E aquilo vai aumentando, e aquilo vai aumentando, e aquilo vai aumentando. De repente ela chora, de repente ela grita, de repente ela berra, porque o treino vai ficando difícil. Então o que nós estamos vendo acontecer, irmãos, é princípio de dores. Doenças, pestes, fomes, essas coisas
Aqui perto de nós, como esse país aqui perto, que o povo está comendo, é o que achavam no lixo, porque todo país tem umas pessoas ricas, né, que jogam a comida fora. Mas a maioria ali do povo está comendo o que achavam no lixo. Eu acho que ainda está. E essas coisas é cumprindo aqui essa escritura. Porquanto se levantará nação contra nação. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui Jesus está falando, olha para você ver como a coisa mudou, irmãos. Estava lá nas 3 perguntas. De repente ele vem e traz para o fim. Fim do mundo. Vai terminar lá na Armagedon. E aqui, nesse versículo 9, ele já fala da Era Média. O que aconteceu na Era Média? 68 milhões. Imagine bem, 68 milhões de cristãos foram mortos pela Igreja Católica. E ela não pode negar isso, porque isso está documentado lá dentro do Vaticano. Ela matou tratando de que estava querendo salvar o povo, porque não concordava com a doutrina dela, das 3 pessoas distintas, dos batismos nos títulos, de tomar a hóstia, de rezar, e Maria, a mãe de Deus, fazendo de Maria a mãe de Deus. Deus é eterno, como que ele vai ter mãe? E essas coisas todas que ela criou no ano 325 depois de Cristo, no concílio chamado Concílio de Nicéia. Ela criou estas coisas e começou a matar quem não aceitava essa doutrina, começando lá de Roma, porque lá tinha uma igreja cristã. Vocês sabem que um dos piores golpe que Constantino deu foi quando ele uniu a Roma pagã com a Roma cristã. A Roma pagã, ela cria no paganismo. Deus pagão, essas coisas. Mas aí eles uniram com a Roma cristã, aquela igreja que Paulo escreveu a carta dele aos romanos. Ele chamou e disse assim: não, irmãos, vamos unir. Vamos unir, vamos ficar juntos. E aí pegou a documentação da igreja. Olha só para vocês verem. É como se alguém entrasse aqui e fizesse-se membro desta igreja aqui e pegasse o estatuto da igreja para fazer rolo. Quer dizer, com o estatuto da igreja nós vamos fazer financiamento, vamos abrir conta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim eles fizeram. Pegaram a documentação da igreja e uniram-se àquela documentação e criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi nesse tempo. Então eles criaram e mataram 68 milhões, e o irmão Brana disse que foi muito mais. Porque 68 milhões está registrado. Então, cumprindo aqui o verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
Não é por causa de nenhum pastor. Não. Não é por causa de uma igreja. É por causa do nome. Você é batizado em nome do Senhor Jesus, então eles te odeiam. Eles te odeiam porque você é batizado em nome do Senhor Jesus. Olha, você pode sair da Igreja do Véu, me permita citar o nome delas, ir para a Igreja Assembleia de Deus, os irmãos lá da Igreja do Véu, não importa com aquilo não, falar, tá, quis escolher aquela igreja para ele, tá bom. Ou então pode sair da Assembleia de Deus e ir até para o Espiritismo, eles nem estão aí. Deixa ele, não quis mais ficar conosco, mas vem para o Tabernáculo da Fé para vocês verem. Vem, eles partem para cima da pessoa com toda a força que eles têm. Eles vêm para cima e falam, e lutam, e oram, e reclamam, e buscam até fazer aquele irmão ou firmar mais na fé aqui, ou então voltar para lá. Por quê? Que para outras igrejas eles não importam? Porque eles odeiam o nome do Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha, irmãos, o escândalo ele sempre aconteceu no meio do povo, em todo o povo, até dentro da política existe escândalo. Mas você tem que entender que Jesus está se referindo aqui à igreja. Por que que pessoas começam a odiar a outros de uma forma tão terrível? Odeia um irmão, um ministro, que está pregando a mensagem, não tem nada a ver com a vida daquela pessoa, às vezes nem conhece aquela pessoa, e ele está de lá odiando e pregando a mensagem. Desculpe. E pregando a mensagem. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Esses falsos profetas aqui, não é porque tem um profeta da África agora, parece que é o 8º mensageiro, de repente surge um ali em São Paulo, um ali em Rio de Janeiro, aqueles coitadinhos não enganam ninguém não, irmãos. Aquele da África, acho que ele não enganou mais do que uns 10. Mas profetas aqui refere-se a ministros. Porque profeta é um pregador, é um ministro. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai havendo tanto escândalo, irmãos. Vai havendo assim tanto escândalo que as pessoas perdem a fé. Você quer saber? Estão dizendo que é o fulano que está certo. Não, é o fulano. Não, é aquele grupo, é aquele grupo. E de repente as pessoas começam a esfriar. Perde o interesse da igreja. Aquele primeiro amor que a igreja teve lá no ano, aqui no Brasil, no ano 70, década de 70, não é? Que compreende de 70 até 80, aquele amor, aquilo desapareceu. É o amor do casal de lua de mel. Nunca mais, irmãos, depois dos 40 anos, nunca mais volta aquele amor. Nunca, não tem jeito. E vai esfriando cada dia que passa.
À medida que envelhece, à medida que vai ficando fracos, vem os problemas, vem as enfermidades, aquilo vai esfriando. Você vê isso nas famílias, nos casais. Não disse que todos esfriariam, mas muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí é que está a coisa, irmãos. A diferença está aí. É o que perseverar. É aquele que mantém no seu posto de dever. Você não tem que fazer muita careta, muito esforço, muita coisa, mas você tem que se manter no seu posto de dever, como um cristão, lendo as mensagens, ouvindo as mensagens, orando, todo o tempo que você pode e consegue orar, e pode deixar que Deus vai cuidar do resto. Deus vai te conduzir até o fim, porque muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Agora, de que jeito, irmãos? Se nós voltássemos há 100 anos atrás, de que maneira nós iríamos conseguir pregar o evangelho para o mundo todo? Mas olha só o que está acontecendo. O próprio Deus providencia. O irmão Brana diz que o diabo não cria nada. Ele não criou televisão, ele não criou internet, ele não criou telefone, ele não criou nada. Deus é que criou estas coisas e deixou o homem descobrir. Agora, o diabo entra nisto e perverte, mas o mal que a internet está fazendo para as famílias, para as pessoas, ao mesmo tempo é o meio que Deus está tendo para levar este evangelho a todo o mundo. Todo mundo. Nessa hora tem gente nos ouvindo fora, em outros países, muito longe daqui. Em outras cidades. Lá em Paris está a irmã Priscila. Quem sabe há muita gente por lá. Por esse meio que Deus providenciou para nós. A internet. Olha só, eu vou repetir o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Eu vou parar aqui no versículo 14. Próximo culto, se nós podemos continuar. Paramos no 14 e o último é o 51. Então nós ficaríamos aqui mais umas 3 horas para concluir Mateus 24. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos nesta hora diante do Senhor com toda gratidão, meu Pai, por estarmos aqui vivendo esta hora, que é a hora que todos os profetas desejaram viver, a hora do arrebatamento. Ó Deus, muito obrigado pelo Senhor ter nos escolhido para vivermos esta mensagem desta hora. Que privilégio nós temos, ó Pai. E nesta hora nós oramos em favor das pessoas necessitadas. Jesus, ajuda as pessoas doentes, meu Pai, que crê no Teu nome, que crê no Teu sangue, que crê em Tua palavra. Deus, vai ao encontro deles nesta hora.
A irmã Divina, receba agora o toque do Senhor lá no hospital, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te acompanhe, meu irmão, até a próxima oportunidade. Aqui nós temos o comunicado dos irmãos que nos acompanhou, nos dá esse privilégio, né? Esse prazer. O irmão Valdivino e família na Serra do Facão, o irmão José Antônio e família em Cachoeira, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Pedro e Magaliana em Cachoeira, a irmã Helena e Neide no sítio Shalom, e Juversine Aparecida em Diorama, Noemi e família em Diorama, Paulo Pontes, Fazenda Lajeado em Diorama, e a irmã Beatriz aqui no Iporá. Deus abençoe vocês. Como que chama o bebê? Isabela? Então a irmã Beatriz e a irmã Isabela estão em casa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Tem mais gente, como a irmã Priscila, ela vai estar assistindo depois, o irmão José Maria, e muita gente que às vezes não comunica, mas estão assistindo. Deus abençoe a todos.